19 de novembro de 2025, leitura de Provérbios 19. Você que é novo no canal, eu te convido a ler o livro de Provérbios todos os meses aqui. O livro de Provérbios tem 31 capítulos e foi escrito para trazer sabedoria, conhecimento, inteligência, prudência, discernimento, entendimento, para que você tome a decisão correta em cada momento da sua vida. Quando você medita em Provérbios, você tem preparação para resolver os desafios diários e você tem mais condições de encontrar as saídas, respostas para o seu dia a dia. Foi para isso que o livro de Provérbios foi escrito. Se você ler Provérbios capítulo 1, você lê nos versículos 2 a 6 que o propósito desse livro é exatamente esse: trazer sabedoria, luz, prudência, clareza, para que você tome boas decisões na vida. Hoje é dia 19, nós vamos ler Provérbios 19. Então, vamos começar aqui com o versículo 1. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Então, integridade significa inteiro, significa íntegro. Íntegro significa por completo, inteiro. Então, melhor é o pobre que vive com integridade, significa que melhor é o pobre que é íntegro. Melhor é o pobre que anda por inteiro no caminho certo. Melhor é o pobre que vive o tempo todo fazendo as coisas certas, do que o tolo que fala perversamente, do que aquele que acha que é o inteligente, aquele que acha que é o esperto e que engana as outras pessoas. Aquele que é o tolo que pensa assim: vou levar vantagem em cima do próximo. Porque aquele que é tolo, que fala perversamente, que engana, trapaceia, mente para receber benefícios e vantagens pessoais, logo acaba sendo descoberto e acaba colocando a própria vida em risco, acaba sendo colocado para fora do mercado, acaba perdendo a sua empresa, o seu negócio, quando é descoberto como um mau negociante, como uma pessoa que não cumpre, não honra o seu contrato. Então, melhor é viver com integridade do que enganar as pessoas. O versículo 1 está dizendo: não ganhe nenhum benefício, não ganhe nenhuma vantagem, não receba nenhuma condição melhor por meio da mentira. É melhor você não ter uma riqueza que você ganha de forma desonesta do que receber algum benefício de forma desonesta sem integridade. Valorize a integridade. Seja uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira no caminho correto, no caminho certo. Você pode não ganhar algo a mais hoje, mas no longo prazo você ganha credibilidade, você ganha respeito das pessoas, você ganha confiança nas pessoas. E as pessoas compram de quem elas gostam. As pessoas só vão fazer negócio com você se elas gostam de você, se elas conhecem você e se elas sabem que você é uma pessoa que é íntegra. Versículo 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. O versículo 2 está dizendo o seguinte: não é bom você cuidar de alguma coisa, ter zelo, sem que você tenha conhecimento.
para que você zele de alguma coisa, para que você cuide de alguma coisa, para que você comece um negócio, para que você preze tanto, valorize tanto alguma coisa, você tem que entender o valor dessa coisa. Você precisa ter conhecimento a respeito dessa coisa para que você tenha zelo. Como que você vai zelar pelo relacionamento com uma pessoa se você não tem conhecimento sobre essa pessoa? Você tem que saber exatamente quem é a pessoa para que você tenha aquele zelo por aquela pessoa. Você tem que ter conhecimento a respeito daquele negócio para que você queira entregar a sua vida para aquele negócio. O versículo 2 está dizendo: antes de você colocar os seus olhos e a sua atenção em alguém ou em alguma coisa, algum negócio, busque ter sabedoria e entender, ter conhecimento a respeito dessa pessoa e a respeito desse negócio. Senão você vai se dedicar muito por alguém ou por um negócio sem conhecimento e depois, quando você descobre qual era a realidade, você vai se decepcionar. Às vezes você quer tanto namorar uma pessoa e você vai pela aparência sem ter conhecimento nenhum e você zela tanto, e aí depois você descobre algo que você não perguntou e você se decepciona. Às vezes você quer tanto fazer medicina ou fazer advocacia ou abrir um negócio para vender roupa ou qualquer outra coisa, ou computadores, ou quer começar em um certo ramo de negócio, que você idealiza, você pensa assim: ah, isso aqui deve ser muito bom. Mas sem conhecimento, você acaba se frustrando. Então o versículo 2 fala: não é bom você ter zelo por alguma coisa sem conhecimento. Procure saber a respeito antes de ir avante. Aí ele fala assim: nem ser precipitado e perder o caminho. Tem pessoas que se precipitam, falam assim: ah, é com essa pessoa mesmo que eu quero casar. E aí perdem o caminho. É nesse negócio mesmo que eu quero entrar. Aí a pessoa se precipita e ela perde o caminho. Tem uma outra versão que fala assim, que aquele que se apressa, peca. Pecar significa errar o caminho. Versículo 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. O que o versículo 3 está dizendo? É a insensatez, a falta de bom senso do homem que faz com que ele seja destruído, que faz com que ele caia na ruína. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Às vezes, nós tomamos a decisão errada, tropeçamos, sofremos, e aí a nossa ira, a nossa raiva é contra Deus. Nós dizemos: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Muitas pessoas tropeçam e depois colocam a culpa em Deus. Lendo o versículo 2 junto com o versículo 3, você tem uma ideia aqui. Veja o 2. Não é bom ter zelo sem conhecimento. Também não é bom ser precipitado e perder o caminho. Versículo 3. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Então, lendo o 2 e o 3 junto é a pessoa que não busca o conhecimento, a pessoa que se precipita, tem pressa, tropeça e cai, e a culpa é de Deus. Versículo 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. O versículo 4 está dizendo: vale a pena você ser rico. Nesse mês, nós fizemos a leitura de Provérbios capítulo 10 e nós colocamos um título no vídeo de Provérbios 10.
E o título que nós colocamos foi Deus quer que você seja rico. E nós colocamos esse título quando fizemos a meditação de Provérbios 10, porque lá em Provérbios 10, no versículo 22, está escrito assim: a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores. E nós comentamos que todo o capítulo 10 está o tempo todo dizendo: cuide do que você fala, seja uma pessoa que é diligente. Então nós comentamos ali que todo o texto de Provérbios, quando você lê os 31 capítulos de Provérbios e você faz um resumo do todo, você chega à conclusão de que o livro de Provérbios está o tempo todo falando para que você não seja preguiçoso, para que você não seja uma pessoa que se entrega para a bebida, para que você seja uma pessoa que constitui uma família e foge do relacionamento de adultério, para que você seja uma pessoa que cuida muito bem do seu coração, para que você não queira se vingar de quem lhe faz o mal, para que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, para que você seja diligente e fuja todos os dias da preguiça, para que você escolha os seus amigos e ande só com pessoas que têm compromisso com Deus. Então você vê, lendo o todo de Provérbios, que o livro de Provérbios está o tempo todo chamando para os caminhos da riqueza. Primeiro, quando ele fala no Provérbios, capítulo 1, versículo 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, temor ao Senhor significa o respeito extremo pelo Senhor. Colocar Deus em primeiro lugar. Ele está dizendo, tenha riqueza espiritual. Quando ele fala para você cuidar do seu casamento, não se envolver com a mulher imoral, com a mulher sedutora, com a mulher estrangeira, com a mulher que leva você para fora do seu casamento, ele está dizendo sobre a riqueza da sua família. Quando ele fala para você cuidar da sua boca, do que você fala e do seu coração, não desejando vingança, fugindo das fofocas, fugindo das calúnias, de usar a sua língua para caluniar alguém, ele está dizendo para você ser uma pessoa que usa o seu tempo para buscar sabedoria, instrução, conhecimento, para que tudo que você fale venha produzir o quê? Transformação e riqueza. Então aqui no versículo 4 ele fala, a riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Se você não é rico espiritualmente, então você vai ser pobre espiritualmente e vai ficar sempre atrás das pessoas dizendo, ora por mim, me dá um conselho, me fala sobre a Bíblia, me dá uma resposta. Ninguém gosta de andar com pessoas que ficam só pedindo e que não querem crescer, que não querem se desenvolver, que estão o tempo todo sugando os outros. Você mesmo não gosta disso, você mesma não gosta disso. Então, o versículo 4 está dizendo, vale a pena ter riqueza, porque a riqueza é que atrai as pessoas. As pessoas sempre querem estar próximas das pessoas com quem elas podem ter interações, relacionamentos em que elas aprendem e também podem ter o que ensinar. Então, busque ser uma pessoa melhor, espiritualmente, tendo riquezas espirituais, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, jejuando para se santificar. Tenha riqueza
sendo uma pessoa íntegra, honesta, correta, verdadeira. Isso também é riqueza, riqueza moral. Seja uma pessoa que tem riqueza na sua vida sentimental, conjugal, guardando a fidelidade no seu casamento, no seu relacionamento, para que você possa ter a riqueza no seu lar, na sua família. Muitas pessoas jogam fora essa riqueza, perdem muito, perdem os seus filhos, perdem uma vida inteira, por causa da falta de sabedoria no cuidado com seu casamento. Busque riqueza profissional, sendo uma pessoa que realiza sempre o melhor, independente do que você faça. Seja uma pessoa que tem riqueza, guardando seu coração de vingança, perdoando as pessoas para que o seu coração esteja lavado, para que você sempre esteja com alegria para distribuir para as pessoas à sua volta. Procure ambientes onde as pessoas têm esses comprometimentos para que você possa também crescer e sempre aprender mais. E se você está pobre espiritualmente agora, pobre financeiramente, pobre com relação a guardar muitas mágoas, raiva, ódio, isso é uma pobreza moral. Saiba que você precisa mudar isso. Talvez você está sem amigos agora porque você está o tempo todo só pedindo. Busque sabedoria. Busque o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu relacionamento com Deus em primeiro lugar. E vá meditando em Provérbios, procurando o seu desenvolvimento e seu crescimento. Logo, você terá tanto conteúdo, conhecimento, sabedoria, vai ficar melhor emocionalmente, isso vai ajudá-lo, vai ajudá-la financeiramente. Pessoas com emoções tratadas podem crescer profissionalmente e vai ajudar você a aumentar o número de seus amigos. Versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Então, mentira tem perna curta. A testemunha que é falsa, mente, engana. Ela não ficará sem castigo, vão descobrir que ela mentiu. Aquele que despeja mentiras não sairá livre. Fale a verdade. A verdade pode ser até amarga, pode ser ruim, pode até desfavorecer você, mas prefira a verdade e prefira resolver os seus problemas sempre com a verdade. A verdade, ela é um alicerce, ela traz segurança para a sua vida. Versículo 6. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. Então, o versículo 6 está dizendo: se você é líder de alguma coisa, se você reina, é governante, é chefe, é o supervisor, é o responsável por alguma coisa, você vai receber muita adulação, muita bajulação, muito elogio. Nem todos são verdadeiros. Sempre que você ocupa uma posição de destaque, está em um cargo, está numa liderança, você precisa entender que existem pessoas falsas que dão os tapinhas nas costas, sorriem, mas no fundo do coração não desejam o seu bem. Mas isso faz parte da vida. Existem várias pessoas e existem os bons e existem os maus. Você precisa tomar cuidado, muito cuidado com os elogios. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. A segunda parte está dizendo: dar presentes é uma forma de você conseguir muitos amigos. Mas o melhor
é você presentear aqueles que você realmente preza. É você usar o presente de forma honesta. É você dar um presente sempre com sinceridade. É você dar um presente realmente bem intencionado. Mas, como muitos adulam o governante, você que está numa posição de destaque, de liderança, de chefia, supervisão, de governo, precisa separar os elogios e também precisa ver muito bem quem você coloca perto de você no seu círculo de amigos, porque podem dar presentes a você e esses presentes quererem uma aproximação para verificar os seus pontos fracos para depois poderem derrubar você. Então, muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. Essa segunda parte está dizendo: você pode dar um presente para chegar perto de alguém que você quer ser amigo, e esse presente vai abrir o caminho, e quem recebe o presente precisa avaliar. Por que essa pessoa está me dando esse presente? É realmente do coração? Ou ela está querendo uma aproximação com segunda intenção? Você precisa avaliar pelo todo da pessoa. Verificar se o que ela fala a seu respeito para outras pessoas. Verificar se essa pessoa está alegre quando você conta que você recebeu mais um benefício, mais um presente, mais alguma coisa. Como que a pessoa age quando ela sabe que você está indo bem? Ela apoia você, ela está sempre com você, ou ela entorta a boca, franze a testa, os olhos, quando ela fica sabendo que você conseguiu mais alguma coisa boa na sua vida. É necessário, quando se está numa posição de liderança, tomar cautela com os que se aproximam com o objetivo de derrubar você. Versículo 7. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Então o versículo 7, ele traz um reforço da ideia de que a pobreza é realmente uma desgraça. Aquele que é pobre espiritualmente não busca a Deus em primeiro lugar, não faz a sua leitura bíblica, não procura orar e jejuar e buscar um relacionamento com Deus, ele fica vazio, fica sem nenhuma conexão com Deus. Acaba trazendo vários problemas para as pessoas, porque uma pessoa pobre espiritualmente tem mágoa, tem ódio, não perdoa, carrega ressentimento. Uma pessoa pobre espiritualmente não prospera financeiramente. Por que que ela não prospera financeiramente? Porque ela, estando vazia, ela não carrega alegria, não tem gratidão. Uma pessoa pobre espiritualmente vive reclamando da vida, vive com raiva no coração, vive magoada por coisas pequenas, vive traindo o seu marido, a sua esposa, vive mentindo e enganando os outros. Então aquele que é pobre, ele é desprezado pelos seus parentes, não porque ele não é amado, mas é porque a pobreza traz problemas para as pessoas à sua volta. Então o pobre acaba sendo desprezado pelos seus parentes
e também pelos seus amigos. E se ele procurar os amigos para pedir ajuda, os amigos, sabendo que o pobre não quer crescer, que o pobre quer continuar sendo pobre, vão evitá-lo. Então, o pobre, ele se coloca como vítima. Ó vida, ó azar, ninguém quer ser meu amigo, até os meus parentes estão me desprezando. Mas o pobre, se ele tomar uma decisão de que vai perdoar, de que vai buscar a Deus, de que vai fazer o seu melhor, de que vai colaborar e querer ajudar ao invés de ficar só pedindo, ele vai deixar de ser desprezado e vai passar a ser valorizado. Então não é sobre ser vítima. Ah, ninguém quer falar comigo, todo mundo me despreza. Mas é sobre fazer a sua parte e entender que a vida chama para a riqueza. Deus quer que você seja rico. Deus quer que nós sejamos ricos. Ele quer que você seja muito rico, que você seja muito rica, que você receba muita graça dele, muita força, muita sabedoria, muita capacitação e que você tenha muito dinheiro para que você possa ajudar muitas pessoas, começando pela sua própria família. Mas o que você está fazendo da sua vida? 8. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. Veja que o versículo 8 fala justamente isso. Se você obtém sabedoria, você ama você mesmo. Se você acalenta, se você está alimentando o entendimento, procura buscar sabedoria a respeito de vários assuntos na vida, você vai prosperar. 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras perecerá. O versículo 9, ele confirma o versículo 5, que fala que a testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Então, quando você tem um versículo 5 e mais o versículo 9 repetindo a ideia de que a testemunha falsa não fica sem castigo e que quem despeja mentiras perecerá, você tem uma confirmação dizendo: não minta, não seja falso, não engane ninguém. Você vai receber o castigo com certeza. 10. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. O versículo 10 está dizendo que não combina que uma pessoa que não tem entendimento, um tolo, que ele viva no luxo. Não combina que uma pessoa que não tem sabedoria, não tem entendimento, tenha condições de ficar nos postos mais importantes. O que o versículo 10 está dizendo é: se você é dono de um negócio, você não pode colocar qualquer pessoa na liderança. Não tem sentido você pegar uma pessoa que engana os outros, que é mentirosa, que é trapaceira, para colocar na chefia, na direção, na presidência, no controle dos seus negócios. Não fica bem você pegar um tolo e colocar ele no luxo, colocar ele nas melhores posições, colocar ele nos melhores cargos, nos melhores lugares. Você tem que escolher bem quem você coloca nos melhores lugares. Aí a parte B do versículo 10 fala: quanto pior é o servo dominar príncipes. Ou seja, pior ainda é quando você pega um escravo, um servo, uma pessoa que não sabe a respeito das coisas e colocar essa pessoa para liderar aqueles que são os príncipes, aqueles que sabem mais, aqueles que realmente deveriam estar naqueles lugares. Parece que isso aqui é óbvio, não é? Mas quantas vezes nós, quando votamos,
escolhemos pessoas tolas para ocuparem os cargos de prefeitura, governo, presidência da República. Usando só um exemplo bem simples. Muitas vezes nós escolhemos mal e dizemos: esse aqui pode ser o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, pode ser aquela pessoa que vai ocupar aquele cargo dentro da empresa. E a pessoa, na realidade, é uma pessoa tola. Uma pessoa que é enganadora, que é trapaceira. Muitas vezes o tolo é aquela pessoa que é muito simpática, aquela pessoa que bajula todo mundo, dá presente para todo mundo, e só por causa disso, essa pessoa é colocada numa liderança. E muitas vezes os que são os príncipes, aqueles que poderiam resolver o problema, que estão com boa vontade, são deixados para fora. Versículo 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória, ou seja, sua alegria, é ignorar as ofensas. Então, a sabedoria do homem lhe dá paciência. A glória de quem tem sabedoria é ignorar as ofensas. É uma perca de tempo você ficar respondendo quem fica ofendendo você. Quem ofende você já mostra que não gosta de você. Por que se preocupar em responder quem ofende você, quando você pode usar esse tempo para conversar e estar alegre com as pessoas que gostam de você? Versículo 12. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. Então, quando um líder, um chefe, o dono de uma empresa, fica irado, é como o rugido do leão. Lá vem o perigo, o risco da demissão, de ser cortado, de perder uma amizade. Mas a bondade dele é como o orvalho sobre a relva. Ou seja, se você conquista a bondade daquela pessoa que lidera, você pode receber muitos benefícios. Versículo 13. O filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Então, o versículo 13 fala de duas situações ruins. Você que é pai, você que é mãe, deve corrigir e educar os seus filhos para que eles sejam sábios, para que você não tenha dores de cabeça no futuro, porque o filho que é tolo vai trazer uma desgraça para o pai e para a mãe. Essa é a primeira parte. Cuide dos seus filhos para que eles tenham sabedoria, para que você poupe os seus cabelos brancos. A segunda parte, a esposa briguenta é como uma goteira constante. Aqui fala da esposa, mas é a pessoa que é casada, que dentro de casa vive arrumando encrenca e briga, é como uma goteira constante. Uma goteira constante é algo que irrita, é algo que tira a paz, é algo que incomoda. Então veja como você tem tratado o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, como você tem agido dentro da sua casa. Versículo 14. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Você pode conseguir dinheiro e riqueza porque você recebeu como herança, mas a esposa que é prudente vem do Senhor. A escolha de uma mulher que vai ser uma boa esposa e uma esposa sábia depende de você escolher essa esposa de acordo com os padrões da Bíblia. Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao 31, tem uma relação de qualidades de uma mulher que segue a Deus e que será uma boa esposa. Você que está solteiro pode meditar em Provérbios 31 e verificar se a mulher que você está buscando para o seu casamento tem aquelas qualidades de Provérbios 31. Você que já está casada, está enfrentando crises no casamento, pode ler Provérbios 31 e pensar como se encaixar naquelas qualidades para melhorar o seu casamento.
Você que está solteira, está buscando um esposo que é prudente, deve ler 1 Timóteo capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3 e Efésios capítulo 5, ali do versículo 20 até o final. Nessas 3 passagens bíblicas existem referências de um homem de Deus. Então você pode encontrar um esposo prudente, uma esposa prudente, seguindo a palavra de Deus, buscando as qualidades que a Bíblia revela que um homem e que uma mulher devem ter para um casamento. Nós não vamos fazer essas leituras porque nós estamos fazendo o comentário de todo o capítulo 19. Se eu fizer a leitura desses textos, o vídeo vai ficar muito grande. Mas ficam aqui as referências bíblicas e você que está solteiro, está solteira, você que é marido, que é esposa e que quer aprofundar esses assuntos, podem buscar na leitura desses textos. 15. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Versículo 16. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Não despreze os seus caminhos. Os caminhos, quais caminhos? Os caminhos dos mandamentos. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida. Se você obedece à palavra de Deus, você protege, você preserva a sua vida. Mas quem despreza os seus caminhos, os caminhos dos mandamentos, morrerá. Siga os caminhos dos mandamentos. Versículo 17. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Então aqui o versículo 17 fala: trate bem dos pobres. Ajude os pobres nas suas necessidades. Deus recompensará você. Versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. 19. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. O versículo 19 fala que você tem que deixar a pessoa de gênio difícil sofrer as consequências do seu gênio difícil para que ela aprenda e mude o seu comportamento. Se você deixa a pessoa de gênio difícil passar por cima de você, te desrespeitar, se você não mostra para a pessoa e coloca ela no devido lugar, dizendo para ela baixar o tom da voz, dizendo para ela que você vai dar um chá de silêncio nela, então você vai ter que tolerar essa pessoa com esse gênio difícil pelo resto da vida. Como eu toquei nesse assunto do chá de silêncio, vamos abrir aqui um parênteses. Tem muitos maridos que fazem isso com as suas esposas. Ah, ela fez isso para mim, então agora eu vou dar o chá do silêncio. Dentro da sua casa, você precisa conversar com a sua esposa. E eu estou falando isso para os homens porque são os homens que fazem mais isso do que as mulheres. Então, do que adianta você dizer, estou dando o chá de silêncio? Eu não falo nada com ela, para ela se dar conta de que ela fez esse negócio e que eu não gostei. Se você não fala qual é o ponto que está incomodando você, você não resolve a situação. Você precisa falar, olha, o que está me incomodando é exatamente isso. A esposa não tem que ter uma bola de cristal e adivinhar que foi aquele ponto que ela disse ou foi aquilo que ela fez que provocou você. Mas também tem as mulheres que fazem isso. Elas dão um chá de silêncio, mas as mulheres muitas vezes querem que o marido descubra que ela fez o cabelo, que ela pintou a unha, que ela pintou a unha do dedo do pé,
e às vezes o marido não prestou atenção nisso e ela não fala, fala assim: ele não prestou atenção em mim. Fale para o seu marido: você notou isso? Preste atenção em mim. Não fique esperando que o seu marido tenha uma bola de cristal. Então aqui o versículo 19, eu abri esse parênteses porque como eu falei do chá de silêncio, então tem essa questão nos relacionamentos, mas no seu relacionamento com os amigos, às vezes, a pessoa de gênio difícil, você tem que dizer: eu não vou falar com você durante essa semana porque você tem um gênio difícil, você sempre cria uma situação terrível quando a gente tem que tratar de um negócio aqui da empresa, quando a gente tem que resolver esse problema, e eu vou te dar esse chá de silêncio para você entender que você não vai continuar aqui no negócio, não vai continuar como meu sócio, não vai continuar como meu amigo se você não mudar esse gênio, porque eu não tenho que lidar com você dessa forma. O versículo 19 fala isso. Se o homem de gênio difícil, ele precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Se você aceita, você vai ter que viver a vida inteira aceitando a pessoa sendo mal educada, grosseira, de gênio difícil. Versículo 20. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Ouça conselhos. Lembre que conselhos você escuta de pessoas que são mais experientes e que têm bons resultados naquele assunto. Você não escuta conselho de solteiro quando você está casado. O solteiro não enfrenta os mesmos problemas que você. Você escuta o conselho de alguém que também é casado e que já passou por aquela crise, já venceu ela e conseguiu superar ela com muito sucesso. Você também não escuta outra pessoa que está casada enfrentando o mesmo problema e que não está tendo resultado. Você escuta o conselho de quem tem resultados positivos, porque a pessoa sabe como resolver, ela passou e venceu aquela situação. Então, ouça conselhos e aceite instruções, e você acabará sendo sábio. 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, muitas vezes você faz planos, não coloca na mão de Deus. Nós falamos sobre isso quando nós fizemos a leitura de Provérbios, capítulo 16. Lá em Provérbios 16, é um capítulo que fala sobre o valor de você colocar Deus em todos os seus planos. Está escrito lá: confie os teus planos ao Senhor, e Ele estabelecerá os seus pensamentos. Quando você coloca Deus nos seus planos e pede orientação, Deus, Ele ilumina os seus pensamentos. E também, aqui no versículo 20, quando você escuta conselhos e você recebe instruções de pessoas sábias, isso tudo ajuda você a ser bem-sucedido nos seus propósitos, a ser bem-sucedido nos seus planos. Versículo 22. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Então o versículo 22 está dizendo: o que se deseja ver nas pessoas é o amor. O que é o amor? É o respeito, a consideração, a valorização de todas as pessoas. O que se deseja, lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito que se você for uma pessoa benigna e fiel, você vai achar graça diante de Deus e dos homens. Se você for uma pessoa boa e uma pessoa que respeita a sua palavra, você é fiel no que você faz, no que você fala, no seu tratamento com as pessoas, você vai ser bem visto. Você vai achar graça diante de Deus e dos homens. As pessoas vão respeitar você. É isso que se deseja de uma pessoa, que ela tenha amor perene. Amor significa o quê? Respeito, consideração, bom tratamento do próximo. Melhor é ser pobre do que mentiroso. É melhor ser pobre do que mentiroso, ele está completando a ideia. Vale a pena você amar as pessoas.
nem que no respeito ao próximo você às vezes sofra o prejuízo. Às vezes uma pessoa prestou um serviço, vendeu um produto e o mentiroso, ele vai tentar manter o negócio, porque ele vai olhar pelo lado do prejuízo financeiro. E por isso que o texto fala assim, melhor é ser pobre do que mentiroso. Porque o mentiroso, ele vai olhar pelo lado egoísta. Ele não vai olhar pelo lado do amor ao próximo, do respeito ao próximo. O versículo 22 está dizendo, valorize o respeito ao próximo, valorize os seus relacionamentos, valorize a verdade. Não se entregue para a mentira. É melhor você passar por uma situação de prejuízo, é melhor você ser pobre, mas você honrar a sua palavra, do que você ser mentiroso e ser uma pessoa que trapaceou, enganou, prejudicou alguém, porque não quis assumir a responsabilidade por aquilo que fez. Não quis assumir o compromisso por aquilo que deveria fazer. Versículo 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Então, o temor do Senhor significa considerar Deus em primeiro lugar e sempre honrar a palavra dele. Então, o temor do Senhor, quando eu coloco Deus em primeiro lugar e honro os mandamentos dele, eu estou sendo conduzido para a vida. Quem teme a Deus, pode descansar em paz, livre de problemas. Se você honra a Deus e cumpre os mandamentos, você vai ficar em paz e livre de problemas. 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. O versículo 24 está dizendo, o preguiçoso sempre começa um negócio e ele não termina. Você coloca um negócio na mão dele. Ele coloca a mão no prato, mas ele não se dá o trabalho de levar à boca. Ele começa um negócio e não completa, mesmo sabendo que é para o próprio benefício dele. Começa um curso, sabe, se você perguntar para o preguiçoso, você não acha que esse curso é bom? Ele vai dizer é muito bom, mas ele não vai se aplicar, ele não vai fazer o que tem que ser feito. 25. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. Então o versículo 25 está dizendo, corrija quem faz a coisa errada, para que os inexperientes vejam e aprendam a ser prudentes. E repreenda, corrija o homem que já é sábio, que já tem discernimento, e ele vai obter conhecimento, porque todo sábio gosta de ser corrigido para corrigir-se e melhorar cada vez mais. 26. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Então, o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. O filho que desonra os pais, que desrespeita os pais, que despreza os pais, ele causa vergonha. Ele causa vergonha em quem? Causa vergonha nos pais, que olham e pensam, que filho ingrato. E causam também a desonra. Mostra que esse filho desonra o seu pai, desonra a sua mãe. O versículo 26 está aqui para trazer um lembrete. Não faça isso com seus pais. Respeite os seus pais. Mas os meus pais fizeram muito mal para mim. Mas quando você trata eles mal, isso mostra que você ficou pior do que eles. Qual tipo de filho você quer ser? Se o seu pai e a sua mãe erraram com você, é a chance que você tem de entender. Eu não vou fazer isso para mim. Eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o certo. Eu vou fazer melhor. Eu vou ser um exemplo. E eu vou lutar para que a honra e o nome de Deus sejam honrados na minha vida. E
Vou lutar até para ganhá-los para Deus. Deus quer que você faça isso. 27. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Versículo 27 está dizendo: sempre busque instrução. Nós já lemos Provérbios capítulo 9, que fala a respeito das 7 colunas da sabedoria. A instrução é a primeira coluna. Quais são as 7 colunas da sabedoria? Instrução, você deve buscar sempre informações a respeito de tudo para facilitar a sua vida. Conhecimento, você vai, com a instrução, você vai colhendo conhecimentos. Terceiro pilar é o conselho. Depois que você tem instrução, tem conhecimentos a respeito de vários assuntos, você precisa buscar conselhos na hora de tomar a decisão. Conversar com pessoas que já fizeram aquilo e que têm experiências e resultados positivos. Aí depois você deve usar a inteligência, que é a quarta coluna da sabedoria, que é usar o seu esforço mental para processar as instruções, os conhecimentos e os conselhos, para que você chegue no quinto pilar, que é o entendimento, quando você entende a respeito daquele assunto. Quando você tem entendimento, você chega no sexto pilar, que é o discernimento, a capacidade de dizer de maneira direta qual a melhor solução. E por último, você tem prudência. Quando você tem 2, 3, 4, 5 alternativas, você consegue escolher exatamente a melhor. Então, esses 7 pilares da sabedoria que nós meditamos em Provérbios 9 são relembrados aqui no versículo 27. Se você parar de ouvir a instrução, se você parar de buscar informação, meu filho, você irá se afastar das palavras que dão conhecimento. Você vai ficar longe das palavras que trazem o conhecimento. 28. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Então, a pessoa que é corrupta, ela tira sarro da justiça. Ela fala assim: a justiça não existe. E a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os ímpios querem mentir, querem enganar, querem xingar os outros, querem criar brigas. A boca dos ímpios tem fome de pecado, tem fome de iniquidade, tem fome de fazer a coisa errada. A boca dos ímpios quer a violência, quer a briga, quer a discussão. Se você gosta muito de briga, de contenda, se você fala: eu não levo desaforo para casa, fechou no trânsito, eu vou xingar, eu xingo a mãe, eu xingo o pai, eu xingo todo mundo. Falou um para mim, eu falo 10. Isso é a boca dos ímpios. A boca dos ímpios tem fome de iniquidade, tem fome de criar confusão. A boca dos ímpios tem fome de fofocar, caluniar, difamar, derrubar e destruir o outro por meio de palavras. Veja como você usa suas palavras. Versículo 29. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. 29 está dizendo: você vai receber os castigos da vida se você não se educar para ser uma pessoa que tem o amor ao próximo, se você não se educar para ser uma pessoa que busca ser diligente no seu trabalho, se você não se ocupar de buscar riquezas espirituais, de informação na sua vida conjugal, no relacionamento com seus filhos, você vai receber o castigo se você for um zombador. O zombador é aquele que brinca com os mandamentos de Deus e que os despreza. E você vai receber os açoites da vida nas suas costas se você for um tolo, se você resolver seguir por esse caminho. Cuide da sua vida, cuide com muita atenção, porque é sobre você mesmo, é sobre você mesma. Deus abençoe a sua vida
E se você chegou até aqui, eu tenho um convite a você. Você pode ser amigo de Deus. Você pode ser amiga de Deus. Como que eu faço para ser amigo, para ser amiga de Deus? Você deve receber a Jesus como seu Salvador. A Bíblia fala que Deus viu que nós somos pecadores. Você leu Provérbios 19 comigo aqui e viu quantos pecados, quantas coisas erradas nós podemos tropeçar. Na mentira, na contenda, na pobreza. Pobreza aqui no sentido de não querer fazer o que tem que ser feito para melhorar. Então, muitas vezes nós erramos, mas Deus enviou o seu Filho Jesus para derramar o sangue dele para perdoar os nossos pecados, para que todo aquele que receber a Jesus, para todo aquele que crer nele como Filho de Deus e recebê-lo como Salvador, receba a salvação dos seus pecados. A salvação significa ser perdoado dos pecados. E quando você recebe o perdão dos pecados, você recebe uma porta de acesso, onde você pode falar diretamente com Deus, por meio de Jesus. E fazendo isso, Deus dá o Espírito Santo, que é o próprio Deus dentro de você para te guiar aqui nessa vida, e registra o seu nome no céu, no livro da vida. E quando você partir dessa vida, você vai receber a salvação. Então, se você nunca aceitou a Jesus, você tem essa chance agora. Faça isso comigo agora. Creia no coração que Jesus é o Filho de Deus e que Ele salva, porque Ele entregou a vida dele por nós. E faça essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Me recebe Deus como seu filho, como sua filha. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o fim da vida. E escreve o meu nome no céu, no livro da vida para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Agora que você acabou de receber a Jesus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você recebeu o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo está em você. Quando você fizer alguma coisa errada ou estiver indo por um caminho errado, você vai sentir um incômodo no seu peito, no seu coração. Preste atenção a esse sinal. É um sinal de que Deus está te avisando que você deve fugir do caminho, da situação, do negócio, da pessoa com quem você está querendo tratar algum assunto. Ore a Deus. Depois que você terminar a oração e colocar a situação em Deus, fique um pouco em silêncio. O Espírito Santo fala no seu coração como uma voz interna, dizendo: faça isso, siga por esse caminho. Preste atenção aos seus sonhos. Muitas vezes o Espírito Santo te dá um sonho de noite, com começo, meio e fim, em que você vê a situação que você pediu direção a Deus. Leia a palavra de Deus. Muitas vezes a resposta ao que você pede vai vir pela leitura da palavra. Você vai pedir: Espírito Santo, como que eu resolvo isso? Você vai ler a Bíblia e o Espírito Santo vai dizer: está vendo esse texto? É isso que você tem que fazer. Muitas vezes Deus vai usar alguém para falar com você. Por isso, procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus deve receber as suas orações. Não vá em algum lugar que prega que você precisa adorar a anjo, santo ou imagem, porque você não precisa de nada disso. As imagens não fazem nada. O Salmo 115 fala que as imagens têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E se você adorar uma imagem, você vai ser igual a elas. Isso está escrito no Salmo 115. Então, procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que Ele responde às suas orações. E nesses lugares, Deus pode usar algumas pessoas que recebem a iluminação de Deus para dizer a você, para ajudar você
a encontrar o melhor caminho para as circunstâncias que você estiver enfrentando. Siga sempre colocando Deus em primeiro lugar. Mas, se alguém disser alguma coisa para você dizendo que está falando porque Deus revelou, tome muito cuidado. Existem muitos falsos profetas dentro das igrejas. Pessoas que, se você conta a respeito do seu problema, elas querem manipular você. E como mensageiro da palavra de Deus, eu preciso alertar você, até mesmo você que já faz parte de uma igreja e que acredita no dom de profecia, que Deus pode usar alguém para falar com você. Examine se a profecia realmente vem de Deus. Verifique se você não contou o seu problema para alguém que contou para aquele, entre aspas, profeta. Porque tem muitas pessoas que são enganadoras e estão dentro da igreja querendo enganar outras para receberem benefícios, como dinheiro, presentes, prestígio. Às vezes a pessoa nem quer algum bem material, mas ela quer ter um prestígio de ser reconhecida como o homem de Deus ou a mulher de Deus. Tome cuidado com isso. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Amém, amém.